Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finque Metropolitana, programa Rondônia Educação, que vai ao ar para você todas as quartas-feiras a partir das 14 horas, pelo canal fechado, canal 12 e também pelo canal 65 nas imediações aqui da faculdade. No dia de hoje a gente tem um palestrante que vai falar um pouco para a gente sobre moléculas. Acabou de dar uma palestra para os nossos alunos da área da saúde e ele vai poder dizer para você como funciona essa situação, o que são moléculas, o que são doenças autoimunes. Também corintiano apaixonado, tudo que é bom é assim. A gente vai falar hoje com um palestrante que é filho do seu Péricles Maciel, da dona Lúcia Nair Monteiro de Barros Maciel, casado com a Maria Elisa Maciel. A gente está falando do Dr. Flávio Monteiro de Barros Maciel, doutor, mestre, especialista dentro da área da medicina em reumatologia. A gente vai falar para você agora. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, é um prazer estar aqui em Porto Velho. Eu acabei de dar uma palestra aqui para os alunos da Finca e me sinto em casa, já que eu conheço o Aparício Amanda Silva de muitos anos atrás. O que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é aquela em que o organismo produz anticorpos contra ele mesmo. No começo a gente achava que isso era sempre uma doença e hoje a gente entende que a gente vive produzindo autoanticorpos. O sistema imunológico, numa espécie de treinamento, ele faz moléculas contra si mesmo. O que é a doença? Quando essa produção de autoanticorpos atinge um grau muito elevado e determinado clone se prolifera e aí sim a produção anormal em quantidade e na duração do tempo causa doença. Então, na verdade, o que causa a doença, o patológico, não é a produção de autoanticorpos, mas é a produção anormal e descontrolada desses autoanticorpos que causam lesão. Para as pessoas que não têm conhecimento nenhum de medicina, o médico chega para ela e fala assim: a senhora está com uma doença autoimune. Ela sai correndo chorando porque ela não entendeu nada do que o médico disse. Para uma pessoa de casa que não conhece dessa parte técnica, o que representa isso para a gente, para o ser humano? Uma doença autoimune não é uma sentença de morte. São doenças que variam muito no espectro clínico, algumas mais leves, outras mais graves, mas todas elas hoje, com o nosso conhecimento e a nossa tecnologia, têm tratamento e algumas têm cura. Então, só para citar um exemplo, para vocês entenderem a amplitude do leque das doenças autoimunes, o vitiligo, que é uma doença bobinha, em que há um descoloramento da pele, às vezes circunscrito às mãos, às vezes mais extenso, como é o caso do Michael Jackson, que ficou famoso com a sua pele branca, que na verdade era uma doença, é um tipo brando de doença autoimune. Então ela tem controle, tem tratamento e a gente diminui a produção dos autoanticorpos e faz com que a despigmentação da pele deixe de acontecer. As tiroidites, principalmente a tiroidite de Hashimoto, que causa um hipotiroidismo, uma doença muito comum, também é uma doença autoimune em que anticorpos antitiroide são produzidos fora de controle, causando a doença. E aí há doenças mais graves, mas o importante é que uma doença autoimune hoje, com a tecnologia que a gente dispõe, diagnóstico precoce, são doenças completamente controláveis. Tem um grupo específico de pessoas que adquirem essa doença, que passam a ter essa doença? Essa doença já é uma doença que ela é genética, no sentido de ser da pessoa, que ela não tem transmissão ou não? Essa doença, normalmente, ela é transmitida de alguma forma? Não há transmissão de paciente para paciente, de pessoa para pessoa. A autoimunidade tem quem pode, não é qualquer um que pode ter. Então, pessoas geneticamente pré-determinadas que herdaram uma carga genética, metade do pai, metade da mãe, que na combinação tornam um efeito autoimune mais presente, é possível. Quando que é possível e também diagnosticar, não é uma coisa que é fatalmente sempre transmitida. A avó tem uma doença autoimune, a filha terá obrigatoriamente e a neta também. Pode pular gerações também? Sim. Então existe o que a gente chama de concentração de fatores genéticos predisponentes. Esse indivíduo tem uma chance maior de fazer doença autoimune. Quando os fatores genéticos são diluídos, uma mãe com uma família de forte tendência para doença autoimune casa com o pai de uma família de baixa frequência para doença autoimune, provavelmente os filhos não terão a tendência que viria no caso do lado da mãe. Então, é o que a gente chama de uma herança poligênica, isso é muito complexo, vários genes estão envolvidos, e em imunologia a gente entende essa
enorme diversidade do sistema imunológico como um patrimônio e uma defesa da espécie humana. Então, diferentemente do que muita gente pensa, nós somos muito diferentes entre nós do ponto de vista imunológico. A variabilidade imunológica é enorme. E isso, em última análise, é um patrimônio porque garante a sobrevivência da espécie. Se viesse aqui um vírus novo, super fatal, poderia extinguir a espécie humana. Mas como a nossa resposta imunológica é diferente, a minha, da sua, do seu filho, da sua filha, do seu primo, do seu sobrinho, cada um reage de uma maneira. Não afeta a todos da mesma forma. Então, provavelmente, alguma pessoa reagirá adequadamente a esse agente infeccioso, garantindo a sobrevivência da espécie. Existe algum exame que se faça no nascimento, por exemplo? A criança nasceu, a mãe preocupada vai fazer um exame para tentar detectar se a criança já tem essa predisposição? Sim, essa possibilidade existe. E com o desenvolvimento de uma nova disciplina na área médica, que é chamada de genômica, que é a genética ligada à eletrônica. A turma da eletrônica não gosta de chamar-se de eletrônica, da tecnologia da informação, como eles preferem. É uma ferramenta muito poderosa. Só a título de provocação, no último congresso de imunologia, que foi realizado na Europa no ano passado, havia um pesquisador português da Universidade de Coimbra, líder dessa área de genômica. E ele disse para nós que a coisa está evoluindo rapidamente e daqui 5 anos a gente pode marcar de novo uma aula no próprio congresso de imunologia. Ele vai vender um chip no supermercado em que a pessoa vai comprar o chip a preço de banana, vai colocar uma gotinha do sangue do seu bebê e o chip vai dizer, depois de correr toda a parte eletrônica e genética, seu filho vai ter olho azul, cabelo louro, vai ser atleta e vai sofrer um acidente vascular encefálico isquêmico aos 40 anos e vai morrer de câncer aos 90. Então, quando ele falou isso, dessa fatalidade genética, toda predisposição, nós ficamos chocados, mas haverá um momento em que a junção dessas duas disciplinas, a genética, estabelecendo todo o genoma daquela criança, e a parte de informática contendo um banco de dados enorme, dizendo que tal gene pareado com tal gene predispõe a tal doença, vai chegar ao extremo de nós termos o fatalismo no nascimento. Então sabemos exatamente o que seremos e como seremos e do que morreremos. O que de uma certa maneira perde um pouco a graça da imprevisibilidade da vida, né? Bom, nós estamos falando aqui com o Dr. Flávio Monteiro de Barros Maciel. Você ouviu essa última parte? Pois é, daqui 5 anos, mais ou menos, você vai estar podendo comprar um chip que vai poder dizer todo o teu destino. No Facebook essa semana foi postado uma dessas figuras, dessa charge que falava que existe o destino e o livre-arbítrio. No caso que o professor colocou aqui, seria mais ou menos assim. O destino é o chip que ele está fazendo. Agora, o livre-arbítrio é o que você vai fazer para impedir que isso aconteça. A gente volta já. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. A gente vai na sua casa, onde você estiver, né? Nós estamos na sua casa, claro. Mas a gente vai toda quarta-feira a partir das 14 horas. E também pela internet, www.finca.com.br, www.metropolitana-ro.com.br. A gente vai por via cabo, canal 12, 65, nas imediações aqui da faculdade. A gente está conversando hoje com o Dr. Flávio Monteiro de Barros Maciel, que acabou de me dizer que daqui 5 anos a gente, por um chip, não ele, um português, uma palestra que ele foi, disse, pesquisador, que daqui 5 anos a gente vai ter um chip que vai estar dizendo o que vai ser o teu futuro. Como a cigana lá da Simone dizia, e amanhã o que será? O senhor concorda com essa afirmação dele? Não, ou o senhor discorda assim, fala assim, não, o destino não é bem assim, dá para mudar? Não, eu concordo em termos. É óbvio que o que ele quis dizer, e essa ideia foi passada com muita elegância, é que a genômica está se desenvolvendo muito rapidamente e nós saberemos que determinadas combinações gênicas são um feedback genético que predispõe o indivíduo a determinada condição, ou neutra, olho azul, olho marrom, olho preto, olho verde, ou benéfica, o indivíduo vai ser tolerante a colesterol e a triglicéridos, ou maléfica, vai ter câncer, etc. Só que a parte genética é apenas um pedacinho do problema. É óbvio que o meio ambiente também é um poderoso interferidor no nosso destino.
Então, traduzindo o que o português quis dizer, um indivíduo com carga genética grande para ter um infarto do miocárdio em idade precoce, obviamente não deve ficar acima do peso, não deve ter colesterol e triglicéridos fora do controle, não deve fumar e não deve ser sedentário, porque aí vai juntar um fator genético forte com um fator ambiental e ele vai realmente ter um infarto precocemente. Mas se esse mesmo indivíduo, irmão gêmeo dele, com a mesma carga genética, manter colesterol normal, triglicéridos normal, pressão normal, não fumar, ter uma atividade física regular, se mantiver no peso, provavelmente ele vai adiar esse fatalismo genético e talvez tenha um infarto. Não com 40, talvez com 60, com 80. Ele pode prolongar. Então a somatória do fator genético mais o fator ambiental, os dois juntos interagindo, é o importante. Como você mesma disse, o que a cigana falou? O destino? A cigana e o destino. Amanhã como vai ser? Como será? Agora eu pergunto para o senhor, quando a gente... A minha primeira filha, 27 anos atrás, o grande, assim, tudo que era maravilhoso era saber que ela ia nascer. Agora, o dia, a hora, eu não sabia, meu marido sabia, ninguém sabia, ainda que naquela época já tivesse a cesárea, mas era o parto normal. Então, assim, aquela ansiedade, aquela alegria de chegar, hoje eu já não vejo com a cesárea, porque você marca o dia. Então, é como assim, se você falar assim, não, vai nascer amanhã. Será que não perde um pouco da graça eu saber o dia que eu vou morrer? Eu acho que perde muito da graça. Eu não vou ficar ansiosa e falando assim, eu não vou fazer mais nada hoje, vou morrer amanhã mesmo, pra quê? Então, o seu exemplo é muito emblemático no sentido de perder a graça. E eu faço outra analogia, a história do ultrassom intraútero. As primeiras imagens de ultrassom eram umas obras de ficção. A gente via uma mancha preta com uns pintinhos cinzas. A minha filha era um ET. E os ultrassonografistas falavam, isto é uma menina com o narizinho arrebitado. Hoje, o poder da técnica melhorou tanto que a gente vê o bebê intraútero com a cara que ele vai ter quando ele vai nascer. Você já sabe exatamente. Então, a história do sexo e do aspecto do bebê também se perdeu essa mística. Então, através de métodos não invasivos, de alta tecnologia e alta eficácia, a gente consegue ver coisas que a gente não imaginava. Então eu acho que o chip do português é mais ou menos a mesma coisa. Nada vai ser fatal e absolutamente exato, mas ele vai estabelecer tendências para determinados arranjos gênicos que a gente não sabe hoje em dia. Então a graça da nova vida vai ser a gente lutar contra essa tendência e procurar, dentro da nossa vida, evitar fatores que aumentem o risco para determinadas doenças. Dentro da área que o senhor trabalha, o senhor me disse que o senhor não trabalha com paciente, o senhor trabalha com a pesquisa, e isso significa, a pesquisa é a bancada de um laboratório onde são feitas as pesquisas em cima de doenças que já existem e às vezes, segundo alguns cientistas pesquisadores dizem, no erro acha-se um acerto de algo novo. Para o senhor, pesquisar seria, colocando dentro de uma comparação, a alma do médico, a alma daquilo que é concreto? Como que o senhor se considera como pesquisador criando algo que o médico em sala, em consultório, vai utilizar para fazer a cura? Na verdade, a possibilidade da cura. Na verdade, a minha atividade profissional é muito feliz no sentido de eu ter uma dupla personalidade. De manhã na faculdade eu sou pesquisador e à tarde no consultório eu vejo pacientes. Então eu tenho uma vivência então, o senhor clínica também fica e uma experiência clínica muito grande. Então eu acho que esses achados românticos, que a gente chama no termo do inglês serendipity, uma coisa que vem ao acaso, caíram muito bem nos anos 40 e nos anos 50. Hoje a pesquisa se tornou altamente profissional. E o indivíduo, quando faz pesquisa e ele quer chegar a um resultado interessante, ele precisa, na verdade, de fazer uma pesquisa dirigida. Então, a experiência clínica vendo os pacientes nos fazem perguntas que precisam de respostas. E eu, tendo a ideia de levar a prática do paciente para a bancada e estudar aspectos dirigidos para a solução desses problemas dos pacientes, é a nova pesquisa desse milênio. Então, o que durante toda a vida pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos nos ensinaram que a pesquisa deve vir from the bench to the bedside, da bancada para a beira do leito, na verdade agora está invertendo um pouco essa equação e a gente está indo from the patient to the bench. Então, da beira do leito para a bancada e aí sim desenvolver algo mais prático
que melhore a qualidade de vida dos nossos pacientes e que controle as doenças que a gente está mais acostumado a ver. Em média hoje, quanto tempo, óbvio que cada cura, cada doença, cada situação é uma, mas em média, um pesquisador hoje, ele trabalha quantas horas dentro mesmo da área de pesquisa? Hoje, para você levar assim, sério, eu vou ser pesquisador, igual os nossos acadêmicos que tenham essa intenção de ser pesquisador. Quanto tempo hoje, em média, por dia, se trabalha na área da pesquisa? Então, o ideal nesse sentido é mais um modelo americano, em que pesquisadores ficam dedicação exclusiva na universidade só fazendo pesquisa. Normalmente eles atingem graus dentro da universidade de alto respeito e aí, por uma questão de grant da universidade, ele dedica metade de um dia seu a atender pacientes VIPs que vão à universidade em busca da cabeça privilegiada daquele pesquisador. Então, no modelo ideal, um pesquisador norte-americano top trabalha 9 períodos da sua semana, de segunda a sexta, de manhã e de tarde, com a pesquisa e um período vendo o paciente. Isso é muito importante para ele e ele é extraordinariamente bem remunerado para isso. No Brasil, essa realidade é impossível. A gente, entre aspas, usando a palavra popular, grama na universidade, ganha mal e gasta muito a cabeça e tem que ir para o consultório à tarde, que é uma atividade que remunera melhor e que mantém o nosso padrão de vida. Então, em geral, no Brasil, a coisa fica meio a meio. Um pesquisador dedica 5 períodos úteis da sua semana na pesquisa e 5 períodos úteis vendo o paciente. É óbvio que esses 5 períodos úteis na universidade são muito burocráticos. Há relatórios a serem feitos, há obrigações universitárias, atividades docentes com os alunos que não te deixam na bancada 5 manhãs, mas é mais ou menos o esquema brasileiro que os pesquisadores americanos não entendem. E eles falam, como é que o senhor vai de manhã na faculdade e à tarde no consultório? Tem que ficar o tempo inteiro na faculdade, mas isso está longe da nossa realidade. Bom, nós estamos conversando hoje com o Dr. Flávio Monteiro de Barros Maciel, que veio para a palestra hoje aqui nas Faculdades Integradas Aparício Carvalho, falar sobre pequenas moléculas, novos alvos terapêuticos, intracelular no tratamento de doenças autoimunes. A gente está no programa Rondônia Educação pela TV Porto Velho. A gente volta já. Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, TV Porto Velho. A gente está conversando com o Dr. Flávio Monteiro de Barros Maciel. Dr. Flávio, qual que foi a sua maior frustração dentro dessa área que o senhor escolheu? Porque a gente sabe que o senhor agora falou que o senhor dá aula, o senhor trabalha no consultório, é pesquisador, mas qual foi a sua maior frustração dentro da profissão que o senhor escolheu? Ou não tem frustração nenhuma? Não, eu acho que essa história de juntar o pesquisador com o clínico, ela é muito difícil. E às vezes as pessoas falam, mas por que você não fica no consultório todo dia? A sua atividade como médico assistencial, cuidando de pacientes, fazendo diagnóstico, é muito mais importante socialmente do que ficar lá naquele microscópio, naquela máquina, fazendo pesquisa. Então, a incapacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo é o que mais me frustra. Ou seja, de novo comparando com o modelo americano da medicina e o modelo brasileiro, hoje é impossível, e eu levei anos para compreender isso, que a gente se dedique exclusivamente à pesquisa sem ver paciente. Então essa é a história do modelo brasileiro de pesquisador, eu acho que é uma coisa que tem que mudar, e a solução para isso é remunerar os bons pesquisadores e permitir que eles, entre aspas, gastem o seu fosfato e a sua atividade cerebral exclusivamente com algo que não tenha tanta importância prática. E eu não vejo isso possível nos próximos anos aqui no Brasil. Então, quem se dedica à pesquisa e atividade clínica, que eu acho muito importante, para não virar um pesquisador da rebimboca, da parafuseta, distante da prática clínica, tem que ter esse híbrido de ser um pouco médico e um pouco pesquisador. O pesquisador puro ou o médico puro, eu acho que são impossíveis no modelo brasileiro atual. Dentro daquilo que o senhor trabalhou até este momento, como pesquisa, o que, ao final do dia, ainda que cansado, o senhor tenha colocado sua cabeça no travesseiro e tenha dito: o meu dia hoje, ainda que cansado,
fez valer a pena a minha vida? Eu acho que a atividade acadêmica na universidade, ela é muito frustrante, porque ela é mais lenta, ela é mais abnegada e talvez com menos resultados no curto prazo. Mas o contato com os alunos, esse contato diuturno com alunos de mestrado, alunos de doutorado, alunos da graduação, é muito gratificante. Porque os alunos, de uma certa maneira, são um motor que nos mantém atualizados, estudando e sabendo das novidades. Se eu não tivesse meus alunos, provavelmente eu estaria um pouquinho mais fossilizado, um pouco menos atualizado. E se há uma coisa que me estimula brutalmente, é quando um aluno me faz uma pergunta que eu não sei a resposta, ou pior ainda, eu não sei do assunto que ele está falando. Então isso nos leva a ser eternos estudantes. Está sempre atualizado, procurando se atualizar, se informar, saber das novidades e não ficar um médico fossilizado, porque o que eu faço hoje dentro da minha profissão é completamente diferente do que eu fazia quando eu me formei. Só para vocês terem uma ideia da complexidade, quando eu me formei não existia a ressonância magnética, que hoje é uma ferramenta absolutamente corriqueira, que eu aprendi já mais burro velho, já formado. Então, se eu não tivesse essa cabeça ampla para novos conhecimentos e para ser sempre estimulado a estudar, provavelmente eu estaria totalmente desatualizado. Então, esse contato com o aluno é algo que é um feedback extraordinário, muito positivo, e é o que me mantém vivo, atuando e adorando ficar na universidade de manhã. Dentro daquilo que é escrito, o legado que se deixa em letras, o que o senhor deixa hoje, no dia de hoje, para as pessoas que admiram seu trabalho? A atividade acadêmica na faculdade ela é muito exigente e a gente é obrigado a orientar alunos de mestrado, alunos de doutorado. Isso gera muita publicação científica. Então, do ponto de vista técnico, o assunto mais espinhoso está escrito nas revistas especializadas e todos nós hoje somos obrigados a sempre estar escrevendo o que a gente está fazendo. Além disso, a gente é muito convidado para escrever capítulos de livros e até organizar livros. Então, essa atividade acadêmica de trabalhos publicados nas revistas científicas e de capítulos de livros ou de livros exige muito do nosso tempo. Então, diferentemente do pesquisador antigo, mais romântico, menos produtivo, hoje isso é muito cobrado pela universidade. E um pesquisador que não escreve, não publica, ele está fadado a ser eliminado do mundo real e passar a ser um ilustre desconhecido. Então, é muito comum, hoje com as facilidades que a gente tem na internet, vem um pesquisador convidado, a gente vai rapidamente na internet, dá um medline nele, que é o arquivo da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, e sabe tudo que ele escreveu nos últimos meses, nos últimos anos. E se tiver em branco, isso é um constrangimento. Então, os próprios alunos podem checar a produção e a eficácia de tal pesquisador nos últimos anos. E isso, de tudo que o senhor escreveu, tem algo que o senhor destaque, assim, que fala assim, se eu tivesse que escolher um artigo, ou um livro, ou um capítulo, esse eu destaco como a minha alma ficou ali, eu escrevi aquilo e aquilo me representaria hoje. Eu acho que essa nova área de novos remédios, uma verdadeira engenharia industrial tridimensional de novas moléculas promissoras como terapia, é o futuro e é algo que tem me interessado muito nos últimos tempos, o desenvolvimento de novos fármacos de maneira dirigida. Então hoje a gente tem tecnologia possível, tanto do ponto de vista da bioquímica quanto da tecnologia da informação, de saber antes quais as moléculas mais promissoras para determinados alvos terapêuticos, porque sabemos no computador, antes de desenvolver a droga, qual a tridimensionalidade que vai fazer uma melhor ligação com aquele alvo e, portanto, vai ter teoricamente um efeito terapêutico melhor. E a indústria hoje trabalha muito nesse sentido. A gente estuda moléculas promissoras e de 1.000, 2.000 moléculas promissoras, mais ou menos umas 100 se tornam possíveis do ponto de vista prático e dessas 100, mais ou menos umas 10 vão para ensaio clínico e dessas 10, uma vira um remédio. Então é um trabalho hercúleo em que a gente parte de milhares de moléculas
para chegar depois de 5, 10 anos em uma que vai ser um remédio prático, eficaz e que vai ser introduzido no armamentário terapêutico da medicina. Então, é muito trabalho para chegarmos a um resultado prático de um remédio promissor. E que a maioria das pessoas, quando toma um remédio, 10 gotas, 20 gotas e tem o efeito, não sabe o quanto levou para aquilo acontecer. Quantas noites e depois tem outras coisas que também atrapalham muito o nosso desenvolvimento. Por exemplo, em determinado estágio, novos remédios têm que ser testados em animais de laboratório. E eu trabalhei na Europa há alguns anos, na Universidade de Bruxelas, e um dia o nosso laboratório foi invadido por ativistas ecológicos, todo respeito a eles, e na verdade não foi invadido, eles fizeram um tapete humano, mais ou menos uns 20 ativistas, formando um quadrado de 10 por 10, e para entrar no laboratório teria que pisar neles, porque diziam que a gente estava sendo cruel com os animais, o que absolutamente não é verdade. E a pressão foi tal do grupo ativista sobre o laboratório que nós tivemos que mudar o nosso jeito de fazer pesquisa. Então, eu acho que esses grupos, nada contra, aliás, um pouquinho contra, às vezes são ignorantes do processo como um todo. E eu acho que a solução vai ser uma transparência maior, eles entenderem que animais de laboratório são necessários e que esses animais de laboratório, com toda a transparência que a universidade hoje não tem, são tratados com todo carinho, com todo cuidado, e não há um tratamento cruel. Nenhum pesquisador é um assassino de cães de laboratório ou de ratos de pesquisa. Pelo contrário, a gente compreende que eles são ferramentas necessárias para o desenvolvimento de novas tecnologias. Então eu acho que também essa é uma dificuldade extra que, graças a Deus, hoje, no meu laboratório ela foi eliminada, porque a gente trabalha com células humanas em cultura. Então a gente está numa tecnologia que a gente chama de ex vivo e eu não tenho mais necessidade do uso de animais de experimentação. Mas eles são muito importantes no desenvolvimento desses novos remédios e é preciso que a sociedade entenda isso e é preciso que haja maior transparência para que isso seja explicado para os ativistas ecológicos que invadiram um laboratório lá em São Paulo, liberaram todos os animais de pesquisa, até animais que às vezes não teriam condição de sair do seu enclausuramento, expondo a população a vírus confinados ao laboratório. Então, um jeito todo errado de fazer a coisa certa. Então, é preciso que mais diálogo entre pesquisadores e ativistas ecológicos aconteçam e que eles entendam do jeito que a coisa é feita, como a coisa é feita e também colaborem para que a gente faça da melhor maneira possível. Professor, toda a seriedade daquilo que é a vida do senhor, suas pesquisas, suas aulas. Vamos falar de uma coisa agora que é maravilhosa, espetacular, fora de série, que sim, acima de tudo, Corinthians. Corinthians na sua vida. Não, Timão. O Corinthians é muito importante na minha vida, porque meu pai era corintiano, me passou essa doença e eu passei por... E não tem cura, né? Não tem cura. Eu passei para os meus filhos, para os meus sobrinhos e durante anos eu fiquei virgem de campeonatos. Eu nasci no último ano que o Corinthians foi campeão e fiquei durante 23 anos torcendo e sofrendo. Hoje a fase é melhor, chegamos a ser campeões do mundo em 2012. Mas esse corintianismo também me ensinou muito sobre humildade, sobre dedicação e sobre perseverança, o que na nossa vida são qualidades muito importantes para qualquer área que a gente atue. Isso é o Corinthians, então ele é tudo Exatamente. De bom realmente. Professor, foi um prazer muito grande conversar com o senhor. Em nome das Faculdades Integradas Aparício Carvalho, em nome do doutor Aparício, doutora Maria Silvia, nós somos muito gratos, tanto pela entrevista que o senhor nos deu agora pela TV Porto Velho, como pela palestra que o senhor fez para os nossos alunos. Eu espero que o senhor tenha muito sucesso em tudo aquilo que o senhor estiver fazendo, que não só as letras que forem procuradas dentro dos sites, mas que aquilo que o senhor passa para os seus alunos, isso fique de forma tão marcada, como tatuagem mesmo, para que eles possam levar pelos seus dias afora. Muito obrigada mesmo. Viu? Tá bom, muito obrigado. Eu também quero agradecer muito. Foi muito gratificante estar aqui, tanto na palestra quanto nessa entrevista, e principalmente entender a grandeza e a pujança da finca, que quando eu vim há muitos anos era um predinho lá no centro da cidade, e hoje essa magnífica universidade extraordinariamente instalada. E eu falei para o Aparício, falei para a Maria Silvia,
com laboratórios e certas particularidades melhores que as nossas lá da USP, tida como a melhor universidade da América Latina. Muito obrigado. Bom, e para você que fica por aqui, o programa Rondônia Educação vai ao ar então às quartas-feiras, a partir das 14 horas. Ao professor Flávio, a gente deixa aquilo que seria o símbolo do Corinthians, mas ao mesmo tempo a gente diz: salve, você que é pesquisador de tradição e glórias mil. E ainda que o seu salário não seja grande, acredite, você ainda é o único futuro que a gente pode ter no nosso Brasil. Fica com Deus, até já!